folder. Palavras muito bem colocadas para essa data tão importante. Vários países que se encontram em processo de desenvolvimento têm sofrido importantes mudanças sociopolítico-econômicas, que têm gerado um quadro de grandes iniquidades sociais. Alterar esse quadro na área da saúde representa um grande desafio para os gestores e técnicos da saúde do nosso país. Estou muito feliz em poder dar boas-vindas aos ilustres convidados e palestrantes ao primeiro Seminário de Saúde Pública da Baixada Fluminense. Este evento terá a participação de um corpo técnico de alto nível, de certo trazendo novas perspectivas no que diz respeito à saúde pública. É um prazer muito grande recebê-los, certo de que o público-alvo envolvendo multiprofissionais tenha um excelente proveito. É um momento de estabelecer novos relacionamentos profissionais e pessoais. É a ocasião de combinar parcerias, planejar colaborações, estabelecer metas. Bem-vindo à Secretaria da Baixada, secretário Jorge Gama. Muito bem, vamos à composição da mesa neste momento. Convidamos, primeiramente, Sua Excelência, o secretário de Desenvolvimento da Baixada e da Região Metropolitana, Dr. Jorge Gama, neste evento representando a excelentíssima governadora Rosinha Garotinho. Convidamos para compor a mesa a Sua Senhoria, o senhor secretário municipal de saúde do município de Duque de Caxias e presidente do Conselho Técnico da CISBAF, Dr. Oscar Barreto Berro. Convidamos para compor a mesa a Sua Senhoria, o senhor assessor do Ministro da Saúde, o Dr. José Carvalho de Noronha. Convidamos para compor a mesa a Sua Senhoria, a senhora mestre em Medicina Veterinária e PhD em Biologia Parasitária da UFRJ, Fiocruz, doutora Gilda Maria Salles Barbosa. Convidamos para compor a mesa a Sua Senhoria, o senhor presidente do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviço de Saúde da Baixada Fluminense e vice-presidente da FERJ, Dr. Marcos Camargo Quintela. Convidamos para compor a mesa a Sua Senhoria, a senhora vice-presidente do Ensino e Pesquisa da Fiocruz, doutora Silvana Granado Nogueira da Gama. Neste momento, nós, composta a mesa, faremos alguns agradecimentos aos coordenadores e organizadores do seminário. Uranes Gomes Assunção, consultor técnico da Secretaria de Estado de Saúde. Sérgio da Silva Vagestian, assessor de informática da CIBREM. Cristina Pena, coordenadora de ação social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Baixada Fluminense. Ana Mello Mentrope, coordenadora de projetos especiais da CIBREM. Equipe Coordenadoria e Projetos Especiais da Secretaria de Estado de Saúde, a equipe de gabinete do secretário, Jovens pela Paz, todos os funcionários da CDBREM e ao grupo de teatro Semeando Saúde da Secretaria de Estado de Saúde. E também, neste momento, vamos fazer a leitura de alguns telegramas que chegaram em comemoração a esse grande momento. Um telegrama aqui do senhor secretário de Estado de Segurança, Roberto Precioso Júnior, dizendo que, infelizmente, por ter compromissos, impossibilitou-se de vir, mas cumprimenta e agradece o convite e deseja votos de apreço a todos os participantes. Do deputado federal Nelson Bonier, impossibilitado de comparecer ao grande seminário, parabeniza a CDBREM e aos organizadores. Do senhor deputado estadual Délio Leal, agradece o convite e parabeniza por brilhante iniciativa o secretário Jorge Gama e toda a equipe. Também da chefia de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, Gisele Vidal, agradece o convite do primeiro seminário e lamenta não poder estar presente, mas parabeniza pelo importante evento. E aqui, do senhor secretário, chefe de gabinete da governadora, Fernando Pellegrino, consultando o secretário para que representasse a governadora nesse grandioso evento. Portanto, os nossos agradecimentos a todos esses.
Convidamos agora a todos para que fiquem de pé, para que possamos fazer a execução do hino nacional. Porém, eu queria pedir à nossa mesa, carinhosamente, que só afastasse um pouquinho para cá, porque vai ser projetada uma imagem de telão, e são imagens muito lindas, então para que a gente possa ter uma visão bastante nítida. Vamos então à execução do hino nacional brasileiro. De olho no telão para que possamos apreciar as imagens. Por gentileza, o som. No céu da pátria nesse instante, seu penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, sol intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu lisonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, forte, chave do colosso. Sem teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Muito bem, senhoras e senhores, podemos sentar. E uma salva de palmas a esse coral belíssimo, que sem dúvida nenhuma demonstra a garra e o prazer e o orgulho de ser brasileiro. E desculpamos pela parte técnica, tá? Muito obrigado. Agradecemos também aos nossos presença dos secretários, Carlos Roberto Nogueira dos Santos, que está aí, a Cláudia Ribeiro Moreira, secretária municipal de Bom Jesus de Itabapoana, é uma honra tê-la aqui conosco. Fernando Henrique da Rocha Figueira, Secretaria Municipal de Niterói, muito obrigado pela presença. Ivone Marques Afonso, Secretária Municipal de Belfor Roxo. Oscar Berra, Secretário Municipal de Saúde de Duque de Caxias. Renata Emília, Secretária de Saúde de Barra do Piraí. E Viviane Ferreira de Souza, Secretária Municipal de Niterói. Parabéns pela sua presença, obrigado pela grande presença. Não poderíamos também deixar de agradecer aos nossos colaboradores e parceiros. Empresa Malva, Café Canaã, Príncipe de Gale, Marvic Gráfica, União, Comércio Visual, Braga Antiguidades, MM Sonorização, VigiSUS, Fundação Oswaldo Cruz, todos os secretários de saúde dos segmentos municípios de saúde, diretores de hospitais, representantes de universidades, Senosis e Fernando do Data Show. Ok, vamos então dar início aos nossos pronunciamentos. Vamos convidar então, para fazer uso da palavra, Sua Senhoria, o senhor diretor-geral do Centro de Desenvolvimento Científico, esse não está, gente. Convidamos a doutora Silvana, eu passo para a Tatiane fazer a chamada, por favor. Convidamos a fazer o uso da palavra a Sua Senhoria, a senhora vice-presidente do Ensino e Pesquisa da Fiocruz, doutora Silvânia Granado Nogueira da Gama.
sou a vice-presidente. Eu sou assessora dela. A vice-presidente da Fiocruz é Maria do Carmo Leal. E eu trabalho junto com ela. Tá? Mas isso não diminui a importância do evento, né? Eu gostaria de os parabenizar. Na realidade, foi convidado o Paulo Ruas, nosso presidente, mas que nós estamos tendo um congresso interno na Fiocruz e ele não pôde comparecer. Então, desejo que seja proveitoso, né? Eu vou participar também de uma mesa e que a gente possa conseguir realizar outros, né? Esse é apenas o primeiro, que a gente consiga manter, que a Baixada, eu especialmente fico feliz de estar aqui porque é a minha terra natal, né? Que eu saí daqui há muitos anos, então eu fico satisfeito de ver quando as coisas começam a acontecer, que se sai, né, apenas da capital e as coisas comecem a acontecer no entorno, que a gente deixe de ser uma cidade só dormitório e passe a produzir e não apenas copiar ou exportar para o Rio de Janeiro os nossos problemas, que a gente consiga passar a dar conta dos próprios problemas e principalmente assim, junto, né? Não é Nova Iguaçu sozinho, não é Caxias, mas todos juntos que a gente consegue obter melhores resultados. Obrigada. Convidamos também a fazer o uso da palavra a Sua Senhoria, o senhor presidente do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviço de Saúde da Baixada Fluminense e vice-presidente da FEERJ, Dr. Marcos Camargo Quintela. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao secretário Jorge Gama o prestígio do convite de poder participar de uma reunião de saúde pública, porque são raras as vezes em que a representação da iniciativa privada é chamada a discutir o assunto saúde pública. Normalmente, a saúde pública é discutida somente na presença dos representantes do setor público e com uma grande visão de parceria do secretário, nós tivemos a honra de receber o convite. Em nome do presidente da Federação dos Hospitais e do presidente da Confederação Nacional de Saúde, me pediu que pedisse desculpas pela ausência, porque quando o convite chegou, ele já tinha um compromisso em Santa Catarina. E reiterar que a iniciativa privada está sempre aberta a ser parceira. Nós temos uma grande diferença. A iniciativa privada não é filantropia. A iniciativa privada visa lucro. E a nossa Constituição prevê que a saúde é um negócio privado. E acho que é suficiente o início dessa compreensão de que a solução da saúde passa pela parceria da iniciativa privada. Queria agradecer a todos a presença, especialmente ao Dr. Jorge Gama. Obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra, neste momento, na verdade, a mestre em Medicina Veterinária e PhD em Biologia Parasitária da UFRJ Fiocruz, doutora Gilda Maria Salles Barbosa. Estar aqui, que é um encontro basicamente multiprofissional, né, com vários profissionais de várias áreas, unindo forças, unindo ideais, e com certeza no decorrer desse trabalho nós vamos somatizar bastante vários objetivos dentro da área da saúde, dentro das necessidades, das condições de saúde da população. Obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra a Sua Senhoria, o senhor secretário municipal de saúde do município de Duque de Caxias e presidente do Conselho Técnico do CISBAF, Dr. Oscar Ferro. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, secretário Jorge Gama. Cumprimentando o secretário Jorge Gama, cumprimento os outros membros dessa mesa. Acho que nós, hoje, mais uma vez, conseguimos abrir uma nova
frentes no que diz respeito à saúde pública. Por iniciativa pessoal do secretário Jorge Gama, foi possível trazer um elenco de profissionais, de atores do setor saúde, que muitas das vezes têm dificuldade de poder se organizar, de sentarem-se à mesma mesa, entendendo como atores o setor público e o setor privado, como foi dito anteriormente, mas entendendo que todos nós somos atores de um mesmo produto. Esse produto é saúde, a sociedade quer saúde, o nosso papel aqui é desenvolver saúde e produzir e ofertar para a sociedade como um todo saúde. Somos um país de 5.556 municípios, sendo que 4.500 são municípios com até 20 mil habitantes. E somente 500 têm população superior a 500 mil habitantes. As políticas têm que ser formatadas, preparadas e fundamentadas para contemplar tanto esses 500 municípios, que são os que têm população superior a 500 mil habitantes, quanto os 4.500 que são de populações com menos de 20 mil. E a Baixada tem esse exemplo muito claro. Temos municípios que estão circunscritos a 9 km². O exemplo, Nilópolis. Os outros, que completariam os 23, são Jericinó, não habitado, num conflito que é histórico com o governo federal e com as Forças Armadas. E nós temos desde uma população de 70 mil, 80 mil, 90 mil circunscritos a uma área física de 9 km², até municípios como Nova Iguaçu e Duque de Caxias, que já estão na fronteira de 1 milhão de habitantes. Nós só juntos conseguiremos construir uma política que possa contemplar a dificuldade e a deficiência que nós temos já por uma questão geográfica, que é de colocar todos os graus de complexidade em um município, e só podemos fazer isso com parceria. Eu tenho uma honra muito grande de dirigir o Consórcio Saúde da Baixada há um ano e meio, mais de um ano e meio, eleito pelos meus outros pares. O prefeito Farid Abraão é o presidente do consórcio, o presidente respondendo pelos prefeitos e eu respondendo pelos secretários, entendendo que essa parceria que tem feito que a gente possa provar que o processo só dá certo se ele for no coletivo. O processo só dá certo se as pessoas abrirem mão das suas vaidades, dos seus egos, das suas, às vezes, mesquinharias, entendendo que o paciente, ele, independente de ter título de eleitor ou de residir no município, pode e deve ser atendido em outro município, desde que a sua necessidade esteja resolvida no outro município. É certamente nesse um ano e meio que eu tenho a felicidade de presidir o Consórcio Saúde da Baixada. Algumas parcerias têm sido inequívocas. A parceria é a presença efetiva do Ministério da Saúde, a presença e a parceria efetiva da Secretaria Estadual de Saúde, entendendo que nós somos gestores no mesmo grau de responsabilidade, sem que nenhum seja mais ou menos do que os outros. Isso fez com que a gente pudesse trazer para aqui, para a Baixada, inúmeros programas, projetos, recursos. Trouxemos uma iniciativa tripartite, recursos que já estão na casa dos 80 milhões de reais, entre eles o Hospital de Queimados, entre eles os 17 pré-hospitalares filhos estão sendo acabados, a licitação acabando agora essa semana que vem. E aí eu queria fazer aqui um agradecimento especial. Eu acho que a gente, muitas das vezes, tem fronteiras de conflito, muitos deles conflitos ideológicos. A quase totalidade dessa mesa, pelo menos certamente 4 dos 6 são servidores, são funcionários da Fundação Oswaldo Cruz, como eu somente há 31 anos. E eu quero fazer um agradecimento formal ao papel que uma dessas pessoas que está sentada aqui na mesa tem executado no processo de costura e de legitimação da política da Baixada Fluminense. José Noronha foi secretário estadual de saúde desse estado. Mais do que isso, hoje o que nós estamos fazendo é retornando à política com outro nome, de um projeto que teve na mão do Noronha,
a sua estruturação e fundamentação, que é o PESB, Programa Especial de Saúde da Baixada. Lúcia Soto, também nossa colega da Fiocruz, participou da construção desse modelo, que hoje ele é chamado de pré-hospitalar fixo, ou postos 24 horas, ou qualquer outro nome que nós queiramos dar, porque o que dizem que é moderno é pegar alguma coisa que já tinha sido feito, troca o nome, apelida e de novo rebatiza e passa a ser moderno. Mas é lembrar que isso foi feito nos anos 80 e nada mais de moderno foi criado de lá para cá. Então, eu acho que é uma obrigação nossa, eu acho que o Jorge teve uma felicidade muito grande de poder ter convidado esse grupo de atores para que a gente possa aqui homenagear de maneira formal a uma pessoa que é um guerreiro, é um batalhador, muitas das vezes é um querelante também, fica provocando para que a gente saia da Baixada para discutir lá no gabinete dele, sabendo que no meio desse caminho a gente vai tamponando e vai entendendo que, primeiro, o diabo não é o diabo porque ele é mau, e sim porque ele é velho, e que os cabelos brancos do Noronha deram a ele a lucidez de às vezes poder pontuar e que a gente possa entrar com o caminho já encerado e preparado, e foi isso que ele fez. Hoje o que a gente tem feito no consórcio Saúde da Baixada, embora algumas pessoas ainda continuem dizendo o consórcio é legal, o consórcio tem problema jurídico, o consórcio não tem nenhum problema jurídico, não existe nenhuma querela em Tribunal de Contas, em Tribunal de Justiça, não existe nada disso. No passado, algumas pessoas, como não tinham o que dizer, inventaram, o deputado, a deputada, o senador, a senadora disseram isso, aquilo, estados pelo consórcio que respondessem essas questões, eles disseram que foi o uso de uma figura política e não uma figura jurídica. Então, às vezes, a gente tem que carregar muita pedra para poder dizer que o consórcio está próprio. Tão próprio está que foi escolhido para poder receber esse recurso, tendo passado por todas as instâncias, que eram as estaduais, que é a federal, para que ela pudesse ser validada. Nossa aposta é na construção, nossa aposta é entendendo que o trabalho tem e só vai acontecer no coletivo, mesmo com as diferenças. E aí eu posso ser testemunha fiel do seguinte: no consórcio Saúde da Baixada, que agrupa profissionais de diversas matizes, secretários médicos e não médicos, como eu, que sou biólogo, sou sanitarista da Fiocruz, mas profissionais que têm a saúde pública como meta, entendendo o setor privado também parte da saúde pública, porque ele é da situação complementar, é o público, é o privado, é o filantrópico, é saúde. E podendo dizer para vocês com toda certeza, dá para fazer saúde sem contaminação política, dá para fazer saúde sem a mistura partidária, entendendo como mistura partidária o que é deletério. Quando o objetivo é um só, que é a saúde, certamente a gente consegue encher esse auditório, encher o auditório da México 128 e poder produzir o que a gente tem mostrado para os outros. A saúde no Rio de Janeiro já foi o primeiro time do mundo inteiro, do país inteiro. Não podemos esquecer de Oswaldo Cruz, não podemos esquecer de várias outras pessoas, de Carlos Chagas. Então, se a gente já pôde, num determinado momento, mostrar que tínhamos pessoas competentes no Rio de Janeiro, hoje é nossa obrigação reforçar isso e mostrar as lideranças. Eu tenho certeza que pessoas como Zé Noronha, pessoas como Lúcia Soto, têm toda a condição de assumir o Ministério da Saúde deste país, caso se despolitize o setor saúde e que a gente possa desenvolver políticas éticas e sérias num setor tão fundamental do qual todos nós precisamos. Jorge Gama, muito obrigado pelo convite, eu me senti muito lisonjeado, teria que nesse momento estar junto com uma comitiva do consórcio lá no Ministério da Saúde, numa reunião com o doutor José Gomes Temporão, mandei a equipe pedir que eles explicassem que, para mim, para o complexo e para o desenho saúde do Rio de Janeiro, era muito mais importante estar nesta reunião para poder lhe dizer parabéns pela coragem, parabéns pelo destemor, quem dera todos os outros gestores deste Estado, né, não só no setor saúde, mas nos outros setores que agrupam a questão do atendimento à ação social, tivessem essa coragem. Que Deus te mantenha com essa coragem e sempre perto de nós. Muito obrigado. E aproveitando até essa linda homenagem, convidamos a fazer o uso da palavra a Sua Senhoria, o senhor assessor ministro da Saúde, o doutor José Carvalho de Noronha. Obrigado. Sou Jorge Gama, secretário de Estado de Desenvolvimento da Baixada Fluminense e a região metropolitana. Vejo o senhor expandir seus domínios
né, pela sua embaixada da região metropolitana, então, meus parabéns. Meu caro amigo, companheiro de luta de muitos anos, Oscar Berro, agora secretário de Saúde de Caxias, demais componentes da mesa, em particular do Dr. Marco Piquela, aqui representando a José Carlos Abraão, meus amigos, minhas amigas, meus companheiros de trabalho, Lúcia Soto, Ana Schneider deve estar chegando aí, não está? Que deve chegar aí daqui a pouco. Olha só, eu vou tentar ser breve, embora seja para mim muito difícil buscar a brevidade, mas vocês têm uma jornada de trabalho, mas eu vou tentar ser breve, porque para mim é sempre uma emoção renovada via Baixada Fluminense. Eu estava posto em sossego no ambiente de pesquisa dentro da Fiocruz, quando o Saraiva Felipe foi chamado pelo presidente da República para compor o Ministério. E Saraiva resolveu convocar lideranças do processo da reforma sanitária brasileira, eu, Temporão, Chico Campos, enfim, um conjunto de nomes. E eu disse para ele, quando o Saraiva veio conversar comigo, quer dizer, eu disse que não queria dar metido com saúde pública internacional, trabalho de patente, briga com os Estados Unidos, contra o Império. Eu estava gladiando com o Império, né? Negócio de patente, propriedade intelectual, autonomia de produção de mundo biológico, coisas desse tipo. E aí o ministro, o presidente da Fiocruz, o professor Paulo Bush, me fizeram, e o Temporão, já nomeado, fizeram uma pressão e disseram assim: nós queremos você na equipe. Ele com uma condição, que eu não vou para Brasília. E com duas condições. Eu tenho que trabalhar com a Baixada Fluminense, com a região, com o cinturão metropolitano do Rio de Janeiro, senão a crise do Rio não será resolvida. Eu, segundo o Oscar, injustamente apelidou-me de querelante, eu gosto de brigar. Isso, quem me conhece sabe que eu agora fui chamado para fazer a paz, né? Fazer a paz com o clima de conflagração entre o Estado, o governo do Estado, o governo da Prefeitura do Rio de Janeiro e o próprio Ministério da Saúde. Eu fui chamado para fazer a paz. Agora, não dá para resolver o problema da cidade, do Rio de Janeiro, do capital, do Estado, sem enfrentar o problema do cinturão metropolitano. Então, com essas condições, digamos, técnicas, eu havia recentemente publicado um trabalho em 2003, na Organização Pan-Americana da Saúde, tentando mostrar de uma maneira mais acadêmica, mais formal, como é que as regiões metropolitanas, não é só o Rio de Janeiro, vai para qualquer região metropolitana do Brasil, do planeta. Você não resolve o problema do Rio só cuidando da cidade, São Paulo só cuidando da cidade, nem de Londres só cuidando da cidade de Londres, nem de Tóquio só cuidando da cidade de Tóquio, ou de Buenos Aires só cuidando da cidade de Buenos Aires. As populações se mexem e o povo não é bobo. O povo vai onde tem saúde, onde tem assistência, onde tem condições de atendimento. Ninguém sai daqui 4 horas da manhã para encarar aquele Hospital de Bom Sucesso sem ter capacidade de resolver um problema aqui em Nova Iguaçu. E essa experiência foi uma experiência que eu sabia intelectualmente, conhecia intelectualmente, e como eu disse que é uma emoção muito grande, pude conhecê-la. Eu, à época, era casado com a Lúcia Soto, que é mãe dos meus 2 filhos mais velhos. Nós atendemos o apelo de Dona Adriana Hipólito, que dá nome a essa sala. E até hoje tenho saudade das reuniões que fazíamos aqui na residência dele, né? Onde discutimos a inserção, junto com Antônio Livro e Maria Leonor, de nós trazíamos um movimento de reforma sanitária junto com a população. Perguntas, eu não sei nem se tem, não tem muita relação comigo, mas como a comunidade pode interagir na melhoria do atendimento pelo SUS? Eu acho que ficou claro que quando a Ingrid perguntou quem participava de conselho municipal, acho que o caminho é por aí. A gente tem representantes, tanto no Congresso, né, na Assembleia, quanto os nossos representantes municipais, os conselhos municipais. Essa é a forma de pleitear. E domingo que vem, aí na hora da gente votar. Acho que não há atendimento de baixa qualidade, né, não tolerar ser mal atendido. A gente não é porque a gente tem menos, ou porque a gente tem o direito ao SUS. Né? Então, do mesmo modo que a gente no plano de saúde exige ser bem atendido, no SUS a gente também tem esse direito. Não, ninguém está fazendo favor para a gente. A gente está dizendo que é um quadro gravíssimo. E isso aqui também eu acho que é muito mais uma questão para ser discutida pelos gestores locais.
realmente eu acho que a gente precisa de ter no pré-natal, se o pré-natal está sendo feito em quantidade, mas o problema está na qualidade, né? Como que a sociedade pode pedir a qualificação desses profissionais? Eu não acho que esse profissional é mal qualificado, pode até alguns estarem um pouco equivocados. Eu acho que a questão é de... Pode ter certeza que no consultório ele atende de forma diferenciada. Então, eu acho que é exigir atendimento de melhor qualidade no SUS. Porque se ele atender mal no consultório dele, o paciente não volta. Então, certamente ele tem essa qualificação ou ele não estaria ocupando um cargo que geralmente é concursado. Ele passou por um concurso para estar ocupando. Então, essa qualidade, a gente tem protocolos a seguir, tanto para pré-natal quanto para atendimento à criança nos primeiros meses de vida. Existem protocolos pelo Ministério da Saúde, né, da Guidelines. Então, acho que basta seguir esses protocolos que a gente vai fazer um atendimento de qualidade. A senhora apresentou dados quanto às taxas de morte materna faixa etária. Não, eu mostrei de morte infantil, a idade da mãe. Aí a pessoa me pede exatamente a idade. Quando eu mostro que a mortalidade infantil é mais alta em filhos de mães de 10 a 14 anos e de 15 a 19. O dado era exatamente a mortalidade infantil. E uma outra questão a respeito da qualidade do pré-natal, que elementos dessa qualidade estão faltando. Acho que é exatamente isso, seguir um protocolo. Um exemplo disso é o simples neonatal. O município do Rio de Janeiro, por exemplo, é um dos recordistas simples neonatal. O exame foi realizado, a mulher teve acesso a esse exame, foi tratada, o companheiro foi tratado. Então, isso tudo faz parte da qualidade do pré-natal. Né? Então, esse é só um exemplo das etapas que têm que ser cumpridas. Dentre essas, tem outras inúmeras protocolos que são esperados. Tem para cada mês que tipo de exame se pede, exame para HIV, teste de HIV, para não chegar na hora do parto e descobrir no teste rápido do vírus, toxoplasmose. Então, existem inúmeros exames e cuidados básicos, verificar a pressão, identificar que a mulher está hipertensa ou se já era hipertensa. E isso tudo é para ser tratado. Diabetes, né, que é para ser tratado durante o pré-natal. Ao observar o fato de 70% das mulheres pré-natais. E, na sua opinião, qual a importância de estabelecer a etnia? Essa aqui tocou num assunto que eu gosto bastante, que não trouxe porque é polêmico, mas tem um estudo, praticamente todos os dados que eu apresentei aqui, fora dos que eram publicados no mundo, todos são dados que são disponíveis na internet, são dados que estão aí nos sistemas de informação. Mas a gente tem um dado de pesquisa, de dados primários, que a gente coletou entrevistando mulheres, que mostra, infelizmente, que a mulher negra, a mulher parda e preta, e quanto mais escura, né, entre parda e preta, pior o atendimento que ela recebe. Controlamos pelo nível de escolaridade e ainda assim esse diferencial se manteve. Então, por acaso veio essa pergunta e a gente tem 2 artigos publicados a respeito disso. A mulher negra é pior atendida, ela peregrina mais para ser atendida, ela chega a tomar menos anestesia no parto normal. Então, é escandalosa num país que se diz não racista, os diferenciais em relação à raça, independente do nível social. Quando a gente compara mulher negra com mulher branca, de baixa escolaridade, mulher negra com mulher branca, de alta escolaridade, os diferenciais são enormes. Então, esses diferenciais são tanto por escolaridade, mas são mais importantes ainda em relação à mulher preta de baixa escolaridade, é que recebe a pior atenção, é a mais exposta aos riscos em relação à questão gestacional. E a mulher branca de alta escolaridade, ao inverso, é aquela que tem os melhores indicadores, os melhores resultados. Estou tentando correr porque foram umas perguntas grandes. Aqui fala em relação ao Hospital da Posse, que é o único que tem aqui em Nova Iguaçu, tem um atendimento péssimo. Se não seria o caso de se abrirem mais ambulatórios, né, para diminuir essa demanda de hospital. Eu acho que a atenção primária com certeza é fundamental. Não dispensa o hospital, óbvio, mas quanto mais a gente puder oferecer de atenção primária, realmente a gente vai desafogar não só a posse, mas qualquer outro de atenção
se o aborto espontâneo é contabilizado nessa pesquisa. Eu não sei exatamente de qual assunto que está se falando. Quando fala de mortalidade materna, certamente o aborto é um dos fatores que amplia aquela razão de mortalidade que a gente viu. Agora, como esse assunto é tratado na questão saúde, ele é muito pouco tratado. É difícil de ser tratado por ser uma coisa proibida no nosso país. Por ele ser ilegal, nem sempre a mulher tem facilidade de falar sobre aborto. A gente, na nossa pesquisa, a gente perguntava se já tinha feito aborto, se tinha sido natural ou um aborto provocado. A gente teve uma parcela respondida. Agora, a gente não pode jurar que quem disse que não fez, se realmente não fez, ou se teve constrangimento de falar, ou se por ser uma questão ilegal. É uma questão importante de ser tratada porque é um dos principais motivos de óbito materno no nosso país, eu acho. Isso não é específico do Rio de Janeiro. Tá? Se alguém não se sentiu contemplado em relação às perguntas, me desculpe, mas pela hora, senão não deixo o colega falar. E fizeram uma questão de vigilância e saúde, eu acho que o Lagrota já respondeu com esse último slide dele, totalmente respondido. E eu transferi para ele a pergunta. É o conceito de vigilância e saúde, é isso? Só que eu acho que é o seguinte, até pelo momento oportuno, que é uma questão que ele colocou até no final da explanação dele, que eu acho que é uma questão que é focar mesmo nesse conceito mais da responsabilidade dos municípios, é essa proposta. Então, é uma provocação para responder o conceito no sentido amplo do cuidar, né? Deixa as coisas aqui da Baixada, no sentido do olhar da gestão, então se faz um seminário como esse, até colocando isso aí. Eu acho que o seminário é importante no sentido de focar da vigilância. Eu sou Iris, sou do Conselho Municipal de Saúde de Queimados, sou do Conselho Estadual de Saúde. Então, o senhor está colocando, lógico, é com grande prazer que a gente recebe o seminário de vigilância e saúde. E no sentido, quando a gente foca a questão de vigilância e saúde, é o nosso olhar com distância de controle, porque o trabalho que nós fazemos. Então, quer dizer, na Baixada existe, até hoje, como se diz, o primeiro seminário de vigilância e saúde pública. Mas nós, em 2004, tivemos uma grande movimentação na questão da Baixada, convidou também, e aí frutos, na realidade, tem que se resgatar uma questão histórica, que há o movimento da saúde da Baixada e tem que se resgatar. Quando nós fizemos 2004, 2005, originou que é o fortalecimento da atenção básica, a questão do pré-hospitalar fixo, na questão do hospital de Queimados. Deixa eu só tentar aqui aceitar uma clareada. Quando você me pergunta, pede para eu faça vigilância de saúde, na verdade o que acontece, a vigilância de saúde ela é um modelo em construção. Né? A gente tem alguns autores do Brasil, que é o Eugênio Vilaça Mendes, o Jair Wilson Paim, a Carmen Teixeira, né? Que assim, existem pontos em comuns entre essas definições pontos em comum entre essas definições de vigilância de saúde. Um deles é a questão do enfoque estratégico situacional para realidades locais, né? Para você ter medidas específicas para bases geográficas pequenas, território maior, enfim, né? A regionalização. Isso aí eles concordam, e eu também concordo, eu acho que a maioria de vocês concorda, né? Você não pode direcionar a ação para o município baseado no indicador do município como um todo. Você tem que avaliar as diversas realidades existentes dentro da base territorial do município e discutir com a comunidade, com o nível local, com os técnicos as soluções. Isso é um ponto. O outro ponto é que o território é entendido aí como um processo dinâmico, ele não é uma base geográfica, né? Você tem fixos e fluxos. Né? Fixos o que é? O que existe dentro do território que não sai dali. Né? Fluxo o que é? Vai desde o acesso ao transporte, aos serviços de saúde que ela tem, ela não tem, né? Aos processos de produção de doença que podem estar dentro e fora do território. Então ele tem duas coisas que é a dimensão espacial e temporal, que é diferenciada. Você pode ter uma fábrica de salsicha que está fora do território, vende uma salsicha com problema qualquer de conservação, a população que está dentro. Quer dizer, a vigilância tem que ter uma articulação com a vigilância de onde está essa fábrica, porque está ocorrendo lá. Um exemplo assim muito simples. E temporal, que é o seguinte, você atravessar a Avenida Brasil, à meia-noite, o risco de você ser assaltado é muito menor do que você atravessar ao meio-dia sem usar passarela. O risco é de ser de ser assaltado do que você atravessar durante o meio-dia sem usar passarela. Porque de ser assaltado à noite do que você atravessar ao meio-dia.
Então são 2 territórios. Mas, resumidamente, a questão é em cima do enfoque estratégico situacional, do planejamento local, entendeu? Na base local. Só veio uma pergunta para mim, e a resposta é muito simples. A questão é o seguinte, vem do Gelson Costa, do Hospital dos Servidores do Estado. Vocês concordam que a atenção primária pública poderia desafogar os atendimentos dos hospitais terciários? Concordo. Eu venho do Hospital Geral de Bom Sucesso, de dentro da emergência, então eu sei muito bem o que o Gelson está falando, né? Você atender uma pessoa que está tendo uma insuficiência cardíaca, que se ela tivesse uma atenção básica de boa qualidade, pela hipertensão, pela diabetes dela, enfim, não estava lá. E é assim, eu não estou falando de 1, eu estou falando de 15 no universo de que deveriam ser 20 leitos ocupados, né? E aí, aproveitando um pouco a deixa dela e já fazendo meu papel dentro do Pacto em Defesa do SUS, eu sou uma gestante do SUS. E eu fiquei muito orgulhosa de entrar um dia no Centro Municipal de Saúde, sem convênio, sem nada, sem falar quem eu era, sem dizer se eu tenho que liberdade junto com vizinhas, brancas, pretas, pardas, e ser atendida da mesma forma e sair de lá já com uma agenda de minha própria próxima consulta, meus exames gestais, exame de sífilis, de AIDS, de sei lá mais o quê, e fazer as 7 consultas de pré-natal. Então é só para falar que o SUS não é tão desgraça assim não, sabe? É um sistema lindo, entendeu? Com técnicos que estão tentando fazer alguma coisa diferente, com o conselho em cima, participando ativamente, com gestores que estão comprometidos com todo esse processo. Então é só para dar uma valorizada no SUS, entendeu? Tudo bem, depois eu enfrentei uma briga, uma discussão ética no meio de contrações com o pessoal da triagem, mas é porque não tinha leito e eu estava parindo na hora. Mas isso aí é a parte não defesa do SUS, tá bom? Foi feita a pergunta aqui, né? Se existe o perigo de um grande número de pessoas serem atingidas por uma epidemia de dengue nova. Bom, claro que existe. Na verdade, a gente está aguardando essa nova epidemia de dengue, né? Tentando evitar, mas ela vai acontecer de qualquer forma. O que acontece aí, o problema não é a epidemia, é como essa epidemia vai se expressar, o perfil epidemiológico da doença daqui para frente. Porque o que acontece? No estado do Rio, no Brasil, nós temos 3 sorotipos virais da doença circulando. Cada sorotipo ele confere imunidade parcial imunidade parcial aos demais sorotipos e imunidade total a ele mesmo. O que acontece? No Sudeste Asiático, a dengue é uma doença infantil. Por quê? Porque lá existe a circulação dos 4 sorotipos virais, a população adulta é imunizada e quem são suscetíveis são as crianças. E com uma taxa de mortalidade muito grande e com um percentual de manifestação hemorrágica muito grande. O meu medo com relação a uma epidemia é que a próxima epidemia ela pode ser com 4 sorotipos virais. E aí o que a gente vai ter é um percentual de manifestações hemorrágicas muito grande, que são facilmente tratáveis, né? Consiste basicamente em soro. Né? Agora, a rede ela vai ter que ter a sensibilidade de perceber que aquilo ali pode ser um caso que pode evoluir para um dengue hemorrágico e monitorar, saber monitorar, ver a questão da hipotensão arterial, postural, enfim, ver peteca, plaquetopenia, ver os sinais que indicam que aquele caso está evoluindo para um caso de dengue hemorrágico. Porque se isso não ocorrer, né, a gente vai ter um número de óbitos muito grande por FMHD facilmente evitável. Entendeu? É só isso. Essa região. E o crescimento ele se deu a partir daí. Tem uma área mais urbanizada, que é aquela azul ali, que é o setor de planejamento centro, e as outras áreas são dadas como áreas urbanas, mas porém com a densidade de imóveis menor. Você pode avançar? Tá?
E aí, qual foi o método? O método escolhido foi o método de Kernel, e eu vou explicar o que é isso aí. Na verdade, geoprocessamento não é nada muito novo. Eu acho que o primeiro cara a utilizar geoprocessamento, o nome dele era John Snow. Alguém já deve ter ouvido falar. Teve um surto de cólera em Londres e ele foi marcando, uma coisa simples, foi no final do século passado, marcando os casos de cólera no mapa, e ele localizou a fonte comum daqueles casos. Então, nasceu assim o uso em saúde. O que a gente não tinha, na verdade, eram métodos modernos para análise espacial naquela época. E aí isso começou a nascer em criminologia, né? O pessoal da criminologia começou a usar a estatística espacial para mapear crime, homicídios, enfim. E daí isso foi para biologia, tá? E agora está indo para a saúde, mais recentemente. O método, na verdade, o que ele faz? Ele estima, quando você tem uma amostra, né, uma amostra estatística, ela é representativa de um todo, tá? Mas ela te representa aquele todo de uma dada população. Quando você distribui uma amostra no espaço, o que acontece? Você não sabe o que acontece entre um ponto e outro ponto. Existe um espaço vazio que você não sabe qual é o risco para aquele evento. A estatística espacial ela faz justamente isso, estimar esse risco, tá? Outro problema de você trabalhar com dado no mapa é que geralmente as pessoas trabalham com mapa temático, né? Tem a incidência do agravo, né? Ela calcula a incidência, ela divide em faixa de incidências, né? E cada uma vai ficar com a corzinha. No mapa temático você pinta. Então a análise espacial vai te dar uma estimativa muito próxima da onde existe o risco maior daquele evento acontecer. Pode avançar? Tá? Ela tem uma fórmula complicada, que eu não vou falar dessa forma, mas basicamente o que ela faz é calcular, ela faz uma curva gaussiana e ela calcula as médias baseada nos valores de um determinado atributo no mapa. Ela vai calculando as médias numa grade que ela traça sobre o mapa. Você pode avançar, por favor? Pode avançar. E aí o que eu fiz? No primeiro momento eu peguei os dados do serviço, do levantamento de índice rápido. Quem trabalha com controle de vetores sabe o que é isso, que é uma amostra de vetores, né, por quarteirão do município. E eu trabalhei esses resultados por bairro. Eu trabalhei o índice de infestação, né, o percentual de imóveis com a Aedes aegypti atribuído ao centro dos bairros, e fiz aquela análise espacial. E recortei uma área do município onde tinha maior densidade de casas com o vetor da dengue, casas com... No segundo momento, eu peguei essa área de maior concentração de imóveis, voltei lá e geoprocessei todos os quarteirões. Né? A equipe foi lá com GPS e tirou latitude e longitude de todos os quarteirões. E aí eu analisei, né, a densidade de criadouros de Aedes aegypti por quarteirão e recortei áreas ainda menores, tá, de maior densidade. E nessas áreas menores, a gente fez um monitoramento durante 4 meses da quantidade de larvas que eram produzidas por criador. Pode avançar? Tá? Aí são os períodos, né? E aí vem descrevendo todo um rigor metodológico que está aí só para ilustrar que realmente houve, né? A gente pode até avançar essa parte, senão a gente vai estourar o tempo, né? A medição, como foi feita do volume dos criadores, enfim, pode avançar. Como foi coletado, o método de coleta tinha que ser um método que garantisse a coleta de todos os espécimes, né, em cada criador. Isso é um método chamado SweepNet, que realmente colhe a maioria. Pode avançar, isso é uma parte metodológica, tá? Como foi analisado, enfim, que de repente aqui não cabe, porque é coisa mais de processamento, pode avançar. Né? E aí, como é que foi estimado a população do vetor adulto? Existe uma fórmula também, um modelo matemático para você estimar, né, com base na quantidade de larvas e de pulpa do vetor, o quanto de mosquito adulto ele produz. Pode avançar? Tá? E aí os criadores foram analisados segundo volume, uso e mobilidade, entendeu? Segundo porte, se era pequeno, grande, segundo material de confecção. Tá? Bom, isso eu já falei, que foram aferidas as coordenadas numa segunda etapa também dos criadores, para a gente analisar a distribuição deles. Tá? Pode avançar? Tá. Bom, e aí já começam os resultados. Essa é a primeira comparação. Do lado esquerdo, o que vocês estão vendo é um mapa desses índices de infestação.
E do lado direito, o que vocês estão vendo é a análise da densidade. Se vocês notarem, né, aparecem áreas ali em vermelho, tá, que diferem das áreas de maior densidade do outro. Então isso é para caracterizar, né, que a análise espacial ela te dá um resultado melhor do que um mapa temático, justamente por considerar a área total do mapa, a quantidade de eventos, enfim. E assim, a gente tem que a estimativa é mais certa, porque aqueles pontos que estão demarcados são justamente as estradas, são os pontos de acesso ao município de Nova Iguaçu, ao redor da rodovia Presidente Dutra, que é a Plínio Casado, a Avenida Dr. Barros Júnior, a Avenida Governador Roberto Silveira, onde a gente sabe que há uma concentração de lojas de material de construção, ferro velho, enfim. Seriam pontos de introdução e dispersão do vetor no município. Isso apareceu na análise espacial. Você pode avançar? Tá? E aí, naquele recorte, que seria a área de maior densidade, fez a análise do geoprocessamento dos quarteirões. E dentro dela, a gente descobriu conglomerados urbanos, tá, menores, dentro da área de alta densidade, com a densidade maior ainda, só que de criadouros. Tá? E a gente analisou cada um desses conglomerados. Você pode avançar agora? Tá? E dentro desses conglomerados, áreas menores, sempre vem com mapa de satélite, mas eu não coloquei não, áreas menores que foram monitoradas, tá, a produção das larvas. Você pode avançar. Aí nessa primeira etapa, o que a gente pode concluir? Né? Que o sistema de informação utilizado pelo Ministério, ele preconiza os dados organizados por bairro. E que essa escala não é ideal, até porque o vetor tem amplitude de voo, enfim, tem todas essas coisas. O ideal seriam áreas menores. O Ricardo Lourenço e a Rutraut, eles dizem que o risco real para a transmissão da doença, ele deveria ser feito através da taxa de picadas. Para quem não sabe, taxa de picada é o cara como isca, recebendo a picada e contando. Só que isso existem problemas éticos, enfim, isso não é viável operacionalmente. Mas, na verdade, o que a gente precisa é só reduzir as áreas de análise. Ao invés de bairro, setor censitário. Porque aí você chega mais próximo do raio de dispersão do vetor. Isso explica porque quando a gente, numa epidemia de dengue, analisa os índices de infestação e os casos da doença, não há correlação. Não pode haver. Porque o vetor, você está vendo lá, sendo produzido no local. Quando aquelas larvas se tornam adultas, elas vão por todo o território. E as pessoas também são elementos móveis dentro desse território. Então, para você ter uma análise coerente, você teria que trabalhar com unidade de análise menor. Ou quarteirões, ou setores censitários. Tá? Pode chamar lá, tu atropelou. Volta. Tá? Nossa. Acho que você está avançando cada vez mais. Tá? Bom, então esse método ele mostrou o ideal para você trabalhar com densidade, tá? E principalmente com vetor. E a análise por quarteirão ela se mostrou mais ideal para estar trabalhando dados referentes à presença do vetor. Era só para isso, pode avançar. Tá? Selecionadas essas áreas, foram realizados os monitoramentos, como eu falei, né? Foram monitorados 5.956 recipientes, é uma amostra boa, tá? E coletados 54.604 espécies do vetor. Você pode avançar. Tá? E aí o que a gente verificou? Os reservatórios na faixa de volume, tá? De 10 a 100 litros, 100 a 500 litros, 500 a 1.000 litros e 10.000 a 5.000 litros são os mais produtivos. A partir de 5.000 litros, a produtividade começa a cair, antes disso cai também. Pode avançar. Tá? E aí vem uma descrição do material de confecção, enfim, mas é a taxa de fêmeas produzidas por dia. Aquela área churada ali são reservatórios de amianto. Reservatórios de amianto são caixas d'água. E a cinza, a fibra de vidro, que na maioria dos casos é caixa d'água também. Você avança. Tá? Resumidamente, a gente verificou que 58 mais 27, 60, 75% dos casos eram produzidos por reservatórios de médio, dos
dos espécimes do vetor era produzido por reservatórios de médio e grande porte, utilizados pela população para armazenamento de água para consumo em função da insuficiência no abastecimento de água. Tá? E desses aí, ó, a maioria, tá, eram baldes, barris, não, eram barris, né? E caixas d'água instaladas e não instaladas em piscina. Pode avançar. Então, qual é a conclusão que a gente tirou daí? Que esses recipientes eles são estratégicos para o controle. Eles respondem por 73% da produção de fêmeas adultas do vetor. Né? Que os reservatórios correntes e artificiais descartáveis, menos de 1000 litros, artificial descartável é aquele lixo, né? Garrafa PET, essas coisas e tal. Só que ali no caso é pneu, é com margem de 1 litro. Também merece atenção especial. Né? Os criadores com menos de 50 ml, que é copinho, tampinha, essas coisas, isso não produz vetor. E os de 50 a 100 ml e com acima de 5.000, eles se mostraram poucos produtivos, eles não têm muita importância para o controle. Você pode avançar. E aí começa a análise da relação da produção do vetor nesses criadores. No primeiro quarteirão, onde a gente geoprocessou os recipientes, uma única caixa d'água foi responsável por 80% das formas imaturas. Quer dizer, era uma caixa d'água instalada numa residência que estava fechada, estava para alugar, né? E ela praticamente mantinha a população no vetor sozinha. Era uma área que tinha uma infraestrutura de saneamento boa, é o centro de Nova Iguaçu, né? E o que aconteceu? A população de fêmeas do vetor convergiu para aquela caixa d'água. Você pode avançar. O outro, no bairro Califórnia, a gente encontrou três macrocriadouros também. Tá? Aí eu acho que são barris, caixas d'água e tem um poço ali. E estão situados ali, ó, na área mais quente, tá? Alimentando os outros criadores que são pequenos. E esses três, avança um pouquinho, por favor, só para me checar o número, eles foram responsáveis por 42% da população. Tá? É bom atentar para as médias, tá? Esses criadores grandes, em média, produziram 322 espécimes e os pequenos 16 espécimes. Tá? Pode avançar. O de Vila Operária, mesma situação. Sempre o macro criador, que é aquele a bolinha quadrada em volta, sustentando a população do vetor. Pode avançar o próximo quarteirão. As médias lá embaixo, ó, 229 por macro e 14 por criador pequeno. Pode avançar. O outro quarteirão, as bolinhas são criadouros, hein? Ah lá, é um conglomerado subnormal, né? O pessoal chama... Seria um termo do IBGE para favela, que é onde reuniu o maior número de macro-criadores, porque é um local que tinha muita falta d'água. Foi onde a gente verificou o maior número de espécimes produzidos, e pode avançar também, onde uma casa foi responsável por 62% dos espécimes. Aí você... avança, pode avançar. Mais a mesma situação, quer dizer, ela se repetiu em todos os casos. Aí vamos avançando para chegar na parte de serviço, que tá, ó, sempre a mesma coisa. Macro criadores produzindo uma média muito maior do que os criadores menores. Pode avançar. Mais a mesma situação, acho que só para ilustrar. O outro quarteirão. As médias de produção por criador grande, lá, 1.346, por criador pequeno, 44. Pode avançar. Então, assim, resumidamente, né, o que a gente pode tirar daí? Né? Que, assim, a produção desses macro criadores, eles responderam por cerca de 80%, 40% do que foi produzido de adultos no vetor. Que, assim, eles eram decorrentes da carência de infraestrutura auxiliar de saneamento. E que não adianta a gente estar em áreas semelhantes a essa, com processo de ocupação desordenada, enfim, estar trabalhando apenas questões de educação e saúde. Tem que haver algum tipo de intervenção, e uma intervenção de saneamento que teria mais impacto. Né? Bom, característica maior serviço, acho que por aí é isso, avança mais um pouquinho agora. O Ministério da Saúde ele define como criador preferencial todos os criadores que apresentam o vetor. Não é isso, né? Um criador grande desse, ele serve de reprodução para várias fêmeas, né? Isso só contextualizando uma coisa que o Ministério coloca, né?
Pode avançar. E que essas situações elas fogem ao controle da população, né? A população é de área carente, ela não tem dinheiro nem para ter uma caixa d'água. Como é que você pode estar orientando elas a tamparem um reservatório, comprar tampa? Então tem que ter uma governamental para tentar melhorar a infraestrutura desses imóveis. Agora você pode avançar. E aí foram sugestões para o serviço, porque foi um mestrado profissional. E vamos dar uma olhada agora como é que a gente está utilizando isso no serviço com relação aos agravos. Agora que eu acho que vai ser a parte mais interessante. O primeiro programa que fez isso é um programa gratuito. Tá? Ele é desenvolvido pelo INPE, tá? É o TerraView. Assim como o Linux, ele é um programa aberto, mas ele roda em Windows. Então não há dificuldade, não há necessidade de o município estar adquirindo um sistema de informação como Arquivio e tal, porque ele entra na internet e baixa esse programa. Né? Pode avançar. Ele vai precisar disso, da malha por setor censitário. Por quê? Porque essa é uma malha do IBGE onde já está tudo geoprocessado. Ele não precisa botar ninguém em campo geoprocessando dados. Tá? Avança, por favor. E essa é a interface dele. Na verdade, o que ele faz? Ele é meio que o nosso centralizador dos nossos sistemas, né, Mesquita, que a Ingrid falou. Eu esqueci de falar isso, né? Eu vim da estado e hoje eu estou atuando no município de Mesquita da Vigilância e Saúde. O que a gente faz? A gente plota os dados do SIM, do SINAM, nesse programa do TerraView, tá? Que ele geoprocessa os dados para a gente. Então ele tem um link identificador ali, que ele pega o código da base de dados do SINAM, se estiver bem direitinho, o código do IBGE, e ele plota no mapa. E cada linha daquela é uma área, ali no caso é bairro do município, e ali em cima tem as opções de análise espacial. Tá? Aí você avança, por favor. É a base geográfica da gente, é uma foto de satélite do município de Mesquita, e essa, a próxima, é a malha de quarteirões, de quadras de Mesquita. Aí, o que a gente precisa, na verdade, é ter essas unidades de análise. Aí você vai virar para mim e falar assim, nossa, ele foi lá com o GPS, geoprocessou todas as quadras de Mesquita? Não. No Google Earth, você pega as coordenadas das quadras do município que vocês trabalham e só lançam na tabela. Você pode avançar. Aí as outras unidades de análise que a gente trabalha, que é aquela malha de setor censitário e a malha de bairro. E aí já começam as informações, primeiro demográficas. Você pode avançar. A gente pode estar vendo a distribuição da densidade da população para adequar a rede. Né? E essa população ela pode ser trabalhada com base em dados de IBGE, avança. Populações de interesse da família, população da saúde, população infantil menor de 1 ano, pode passar. População de mulheres em idade fértil, tá, distribuídas no território, população idosa, feminina e idosa. Eu não trouxe tudo, né? Porque se for trazer também ia ficar à noite aqui apresentando. E aí são dados, né, de hanseníase, né, da doença crônica transmissível, como eles são trabalhados tradicionalmente. A gente vai ter que continuar trabalhando esses dados tradicionalmente, porque tem indicadores que a gente precisa. E geoprocessado, avança. E aí a gente consegue definir áreas estratégicas para ações de promoção ou até mesmo para adequação da rede. Próximo, por favor. Mesma situação, hepatites virais, né, com as ações que são necessárias para as ações. Tá? Eu só coloquei ali para ilustrar assim, formas de transmissão, se for sexual, transfusional, auxiliar, enfim, o ano. E pode avançar áreas, a definição de áreas que são estratégicas para você estar direcionando ações de controle das hepatites. Você pode avançar. Tuberculose, outro exemplo. Estão lá as áreas quentes. Tá? Meningite, outro exemplo. Áreas já para uma intervenção, no caso da meningite. Quer dizer, doenças sexualmente transmissíveis, e aí tem que falar um pouquinho da qualidade dos dados, que a gente sabe que a qualidade do sistema de informação ela não é boa, né? Então, não é um geoprocessamento que vai resolver tudo. Na verdade, você tem que ter bons profissionais atuando na limpeza do banco, tentando melhorar o banco de dados e melhorar a captação das informações na ponta. Mas mesmo ele não sendo muito bom, tá? Veja bem, a gente faz um trabalho científico, a gente trabalha com amostragem. Isso é muito mais do que qualquer amostragem. Então, para você aferir áreas de maior risco, ele é um senhor instrumento para gestão. Você pode avançar.
Ah, sim, eu esqueci de falar de DST. No caso da DST, como é muito subnotificado, né, síndrome do corrimento uretral, cervical, eu não considerei nada disso na análise espacial. O que eu fiz? Eu considerei o que eu tinha mais consistente em termos de notificação, que é a AIDS e sífilis. Tem que ter essas... E aí, com base nesse geoprocessamento de informações, a gente pode estar adequando a rede não só do ponto de vista da estrutura, mas como do ponto de vista da estrutura de recursos humanos, de um profissional para cada área. E eu, né, que lá eu não trabalho com a rede, na verdade eu trabalho com epidemia, eu trabalho em articulação, a gente pôde estruturar melhor as nossas UVEs, que são unidades de vigilância epidemiológica, para estar captando melhor as informações. Tá? Pode avançar. E aí foram criados, né, algumas informações são importantes para nós, mas os sistemas oficiais eles não contemplam. E aí a gente está criando alguns sistemas do município. Aí eu fui batizando. Esse aí é o CISAIN. Porque assim, tem uma série de agrafos que não são de notificação compulsória, mas que tem uma grande magnitude e para a gente no município é interessante para a gente ter estratégia. Tipo doença diarreica aguda. Lá você tem muito caso de escabiose. Então eles não entram no SINAM, eles ficam no sistema paralelo, são geoprocessados, você verifica a incidência até para nortear a tua... Próximo. E esse aí é o SISMOPAS. Esse aí foi com articulação com o pessoal da coordenação de programas. E o que o SISMOPAS faz? Ele quantifica os dados de produção da rede. Você pode avançar? Ele trabalha com um boletim onde você tem os procedimentos realizados com CID primário, CID secundário, descrição do procedimento. E aí você tem lá hipertensão, estado nutricional, enfim. E tem uma colunazinha com o código do bairro. E aí vai permitir eu ver a questão de diabéticos no município, quais os procedimentos mais realizados por área. Isso facilita muito a organização do trabalho. Pode avançar? E aí vamos para a vigilância ambiental. Dados de leptospirose, que vem da epidemia, você pode avançar. Tá? E distribuição de roedores no território, também para direcionar ações de controle de roedores. Pode avançar. Ali é interessante, porque a leishmaniose tegmentar e ela está relacionada em áreas de encosta. Veja bem como o sistema é bom. Você avança na foto de satélite, os 3 círculos correspondem justamente às áreas de encosta do município, ali na região da Jericinó, Mendanha, enfim. Tá? Você pode avançar. Doenças diarreicas agudas, e aí tem uma área, aquela área que não tinha relação com a intoxicação, com a qualidade da água, ela parece relacionada com a intoxicação alimentar justamente na área do centro, que é onde concentra o comércio. Aí já subsidiação para vigilância sanitária. Próximo. E permite, da mesma forma, a gente organizar, que é a equipe de anemias focais e por aí vai. Né? Bom, isso já é da campanha de vacinação antirrábica do sábado. O que a gente fez? Eu já processei o número de doses aplicadas. E para o ano que vem, já me permite fazer uma distribuição melhor dos PVs. Quer dizer, tudo muito mais prático. Né? Eu já tenho a população animal, já sei mais ou menos a distribuição da dose. E trabalha com vacinação sabe disso. Aquele corre no final da tarde, leva a vacina para lá e leva a vacina para cá. Vai acabando no PV, você tem que transportar para o outro. E isso atrelado, passo o slide, a um sisteminha, que lá você tem o PV geoprocessado, tá? E você tem ali o total de doses gastas, parcial pela manhã, e você tem a distribuição e o saldo. Então, quando o supervisor vem trazer a estatística, você já sabe aonde está acabando. Além de você já ter isso melhor distribuído. Pode avançar. Outro uso de geoprocessamento. A gente tem uma localidade lá, que é essa daí, que é Banco de Areia, que tinha alto índice de infestação por vetor da dengue, por Aedes aegypti, tinha também uma incidência muito grande de doença diarreica aguda. E aí a gente geoprocessou por setor censitário. Pode avançar. E apareceu, os quadradinhos do setor censitário, não dá toda para enxergar bem, apareceu uma área de alta densidade de risco. E aí a gente dá um zoom, por favor. Olha lá, é uma área nas margens do rio Sarapuí. E aí a gente foi lá, você, por favor, avança o slide, a área é essa daí. Quer dizer, a partir do indicador epidemiológico ambiental, você descobre lá uma área que você vê que realmente a questão ambiental está impactando. E isso foi utilizado num convênio
com a Fundação Nacional de Saúde, a gente conseguiu, né, pelo convênio, 300 mil reais para estar fazendo melhoria. A gente pode avançar. A gente fez um inquérito sanitário e verificou questões relativas a abastecimento de água, esgotamento sanitário, lixo nessa área. Avança. Isso foi consolidado, a gente visitou todos os imóveis nesse cadastro. E assim, resumidamente, entre outras coisas que estão impactando na questão da doença diarreica aguda e barris, tonéis e tímpanos como reservatório alternativo para água. Pode avançar. Então, volta. Entendeu? E por último, a gente criou um sistema de informação também para captar indicadores sociais de qualidade de vida, que a gente batizou de SISQV, Sistema de Qualidade de Vida. Pode avançar, onde a gente pega indicadores, né, também geoprocessados. Isso está em implantação ainda. Sobre o uso do solo, o tipo de imóvel, pode avançar. Se for imóvel industrial ou comercial, informações que são interessantes para a vigilância sanitária, sobre o tipo de estabelecimento. Aí a presença de fatores de risco biológico no estabelecimento, pode avançar. Se for um terreno baldio também tem um outro conjunto de informações. E se for imóvel residencial, você levanta várias informações que são interessantes, inclusive as de saneamento, sobre abastecimento de água ser regular. Também não é um sistema de informação oficial, mas é uma coisa que se considerou necessária e a gente está implementando, né? Aí vai, isso tudo é de imóvel residencial. E lá por último, você pode avançar, tá? Ainda informações de imóvel residencial, vai. O último bloco de informação, que são informações de interesse para as ações programáticas. Tipo, interessa se alguém está sendo atendido por algum programa social. A pessoa na casa tem tosse com ou sem catarro, programa de tuberculose. E isso tudo vai ser geoprocessado. Se a casa tem contato com alguma pessoa que foi portadora de tuberculose, há quanto tempo a mulher na casa não realiza um exame preventivo de câncer de colo de útero? Se há gestante, se essa faz acompanhamento pré-natal. Se existem crianças de menores de 1 ano que não estão sendo acompanhadas de pericultura, e se na casa tem alguma pessoa idosa com possibilidade de entrar, já para direcionar a ação do PSF para atenção à saúde do idoso naquela casa. Resumidamente, é isso que a gente está tentando fazer lá com essa tecnologia. E assim, que a meu ver, dentro da definição da Carmen Teixeira, Joia Nilson Paim, é a integração das 3 vigilâncias, né? Pode avançar, com ênfase na intersetorialidade, na promoção da saúde, né? Na programação, tá? Dirigida a enfrentamento de realidades locais, porque no dia que seja o processo, você sabe o problema de cada território, pode mudar, dentro de um território entendido como processo. Realiza a vigilância de saúde. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, é só isso. Bom, gostaria de agradecer